gente, tô aqui, né, dando continuidade aí ao conteúdo sobre as ferramentas do Google. E no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre e-mails com estrela, e-mails importantes, spam, como escrever um e-mail. E nesse segundo vídeo eu vou entrar um pouquinho nas configurações avançadas com vocês. Primeiro, né, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, então como eu já havia comentado, eu já estou logada no e-mail que eu tenho. E aí eu venho aqui nesse menuzinho e clico em Gmail para poder abrir o e-mail do Gmail. Bom, quando eu abro o meu e-mail do Gmail, a gente tem essa partezinha, né, que é esse menu esquerdo. E aí eu vou começar falando um pouquinho para você sobre outras opções, que são as configurações avançadas. Então, é muito fácil. Você vem aqui na engrenagem, né, no menuzinho, e vem aqui, ó, tem algumas configurações básicas, como por exemplo, chat, Meet, a densidade, né, ou seja, o tamanho do seu e-mail. E aí você pode deixar padrão, que o espaçamento é esse aqui que a gente tem. Você pode deixar regular, que se vocês observarem, o espaçamento aqui é um pouco maior. Ou compacto, que o espaçamento ele reduz significativamente, né? Então, novamente, compacto é esse fininho, regular é um tamanho que a gente normalmente utiliza e padrão, ele tem um espaço um pouco maior, tá bom? Você consegue também personalizar a forma que você quer ver a sua caixa de entrada. Então, você pode deixar o padrão e aí você consegue personalizar esse padrão, ou seja, deixar principais, promoções, social, atualizações, algum fórum que você participa. Você pode também incluir mensagens marcadas com estrela na guia principal. E aí essa guia principal foi o que eu mostrei aqui para vocês, né? Tem a guia principal, a guia promoções e a guia social. Então, quando pergunta da guia principal, é essa guia aqui. Então, por exemplo, eu quero o importantes primeiro. Aí o que ele vai fazer? Conforme o vídeo anterior, o importantes é o que o Google entende, de acordo com as informações que eu preencho, quais são os e-mails importantes. Então, aqui ele está colocando na minha guia principal os importantes primeiro e depois os demais. Eu posso colocar os não lidos primeiro. No meu caso, eu não tenho nenhum e-mail não lido, mas caso tivesse, ele ia aparecer primeiro e depois os demais. Ele pode colocar com estrelas primeiro. Aqui eu não tenho nenhum marcado com estrela, né? Mas vamos marcar aqui esses dois, por exemplo. E aí, deixa eu só atualizar. Pronto. Aí, com estrelas primeiro, ele coloca o com estrelas como principal. Ele pode ter alguma caixa prioritária também. Eu não personalizei, mas se eu clicar aqui em personalizar, eu posso definir, né, quais são as minhas caixas prioritárias. Então, pode ser, por exemplo, importante e não lido, com estrela e depois as demais. Ou seja, primeiro vai aparecer as que são importantes e que não foram lidas. Depois vai aparecer a com estrela. O vazio é se eu quiser adicionar aqui alguma seção, né? E todas as demais, que são os e-mails que não são importantes, que não são não lidos e que não são com estrelas, tá? Mas eu não vou configurar desse jeito ainda não. E várias caixas de entrada, onde a gente também consegue colocar aqui um outro tipo de configuração, onde consegue aparecer novamente a opção de personalizar. E a gente pode personalizar aqui, por exemplo, eu tenho primeiro as estrelas, né, que são as mensagens que o Google junto com o Gmail entendem como principais, e tenho também a lixeira, que é uma seção que eu poderia colocar aqui. Mas novamente eu não vou configurar, é só para que vocês possam ver uma opção de configuração. Aqui eu vou deixar importantes primeiro, que eu acho que é melhor, porque eu uso no meu dia a dia, é melhor deixar importantes primeiro, tá bom? Mas aqui são umas configurações mais avançadas, porém no menuzinho mais básico. Se você quiser ver todas as configurações, é só clicar aqui em ver todas as configurações. E aí a gente pode ver o idioma, que foi o que eu mostrei também no vídeo anterior, né?
onde você pode... Aqui, quando eu abro a caixinha de seleção, vocês não conseguem ver quais são as opções que eu tenho, mas se você puder fazer aí junto comigo, quando você clicar, vai aparecer uma caixinha de seleção com todos os e-mails disponíveis. Eu vou manter o meu como português. Número de telefone, então, por exemplo, né, se você registra o número de telefone quando você criar a sua conta do Gmail, você pode colocar o código do país, no nosso caso, né, eu estou usando aqui Brasil. O tamanho máximo da página aqui é 50, tá escrito conversas, né, mas 50 e-mails por página para 50, ou então você pode aumentar para 100 também. Então, vai depender. Então, se eu colocar 15, por exemplo, aí eu tenho que descer até o final da página, salvar alterações, e aí eu consigo ver que aqui tem 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, tá certinho, Google, parabéns. São 15 mensagens mesmo. Então, voltando lá, em ver todas as configurações, eu vou mudar, né? Eu prefiro 50. Cancelar envio, que eu também falei no vídeo anterior, né? Então, normalmente é muito curto prazo, onde você pode clicar em cancelar o envio. O meu estava configurado como 5 segundos, mas a gente pode aumentar para 30 segundos, por exemplo. Então, mandei um e-mail, fiz alguma cagada, eu tenho 30 segundos para poder clicar no cantinho esquerdo e desfazer o envio daquele e-mail. Mas depois de 30 segundos, adeus, não tem como mais mudar, tá bom? Também tem a questão do comportamento de resposta, ou seja, quando você recebe um e-mail e você clica em responder, ele pode automaticamente, quando você clicar em responder somente a quem te mandou a mensagem, ou responder a todos, ou seja, você vai clicar e ele vai automaticamente escolher a opção de responder a todos. Eu não vou marcar todos os pontos aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu consigo passar pelos pontos principais aqui com vocês. Então, por exemplo, escrita inteligente, né? Você consegue ativar sugestões do Google. Então, por exemplo, eu vou escrever assim, extrato. Aí eu começo digitando X e o Google já me fala extrato. Então, o meu tá ativado, né? Então, já tá salvo aqui. Eu não vou passar em todos porque senão vai demorar muito, mas vamos aqui na assinatura, que é o que eu tinha comentado com vocês também no vídeo anterior, né? Então, o meu atualmente ele tá sem assinatura, mas eu posso criar uma nova assinatura. Então, eu clico aqui em criar novo e eu coloco, por exemplo, o nome da assinatura, é o que vai ficar salvo como o nome que eu gostaria de usar, se caso eu tenha 2, 3 ou 4 assinaturas, por exemplo. Então, aqui eu vou colocar EuACoach, por exemplo, que é a assinatura que eu vou usar para o meu canal. Então, eu clico aqui em criar e aí aqui ele me deixa criar a assinatura que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu criar uma outra aqui, pessoal, porque EuACoach é o canal e pessoal é o meu canal pessoal. Então, vamos lá, EuACoach. Quando eu clico em EuACoach, eu posso colocar alguma imagem, por exemplo, tá? Então, deixa eu procurar aqui. Aqui tá escrito inserir imagem. Eu acredito que para vocês não vai aparecer as opções, né? Mas eu consigo fazer o upload, né? Vai aparecer uma caixinha com o endereço da web, meu drive, upload. Eu vou em upload, selecionar um arquivo. Aí eu vou pegar aqui a imagem, que é a que eu uso no meu canal. Vou fazer o upload dela para poder baixar no computador. E aí ela vai aparecer aqui para mim. Quando ela aparece aqui para mim, eu vou colocar um tamanho menor para que eu consiga escrever, né? Então, pode ser até um tamanho médio. E aí embaixo eu coloco os meus contatos, né? Então, por exemplo, Priscila Santos, aí eu coloco o meu e-mail, vou colocar aqui meu e-mail pessoal, né? @gmail.com e um telefone para contato só para 999. Posso colocar itálico, né? Configurando aqui, igual como eu mostrei para vocês também no vídeo anterior. O meu nome, por exemplo, eu vou pôr em negrito e meu e-mail. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome. Aqui eu tô configurando o mais simples, mas vocês podem configurar da forma que vocês quiserem, tá? Aí eu coloco o telefone
E beleza. Aí no meu pessoal, eu tenho uma outra opção. Aí eu não vou colocar a imagem no meu pessoal, vou colocar só tipo assim, obrigada desde já. E coloco aqui meu nome, Priscila Santos de Matos. Beleza, então eu criei duas assinaturas, uma assinatura para o canal, uma assinatura pessoal. Se eu quiser criar mais eu consigo, mas eu vou manter nessas duas aqui. E aí tá o seguinte, né? Qual é o padrão da assinatura? Eu tenho para uso em novos e-mails, eu vou usar eu a coach. E para uso em respostas, encaminhamentos, eu vou usar o mesmo, eu a coach, tá? Aí aqui tem a opção, né, que você pode marcar, inserir a assinatura antes do texto, citação em respostas e remover a linha que precede o texto. Eu não vou marcar, eu não quero que a minha assinatura seja inserida antes do texto, eu quero que ela seja inserida depois, então vou manter assim. E aí é só a gente salvar alterações. E a partir de agora, sempre que eu escrever um e-mail, ele já vai aparecer o tracejadinho, né? Que são aquelas duas linhas. A minha logo, que é a logo do meu canal. Nome, e-mail e telefone. Então, eu posso mandar para mim mesma. E-mail, canal, eu, a coach. E aqui eu coloco teste de assinatura. Então, lindamente, vem a minha logo, meu nome, meu e-mail e meu telefone de contato. Aí se eu for lá em enviados, tá aqui o meu texto junto com a minha assinatura, tá bom? Então aqui tá mais uma coisa aí que a gente aprendeu, que é como colocar assinatura. E se você tá também no momento de férias, você consegue configurar a mensagem de férias. Então, por exemplo, né, ainda na aba configurações, a geral, que é a primeira que aparece aqui, a gente tem aqui, ó, respostas automáticas de férias. Então, aqui tá marcado como desativado, eu vou ativar essa mensagem automática. E aí eu seleciono a data. Então, por exemplo, eu vou entrar de férias amanhã. Por exemplo, porque a gente não vai entrar de férias amanhã. Vou colocar aqui a partir do dia 1º de dezembro e vou colocar o dia que eu vou voltar. Aí vamos colocar que eu vou ficar de férias uma semana. Vamos colocar até o dia 8 de dezembro. Então, assunto: desculpe, não consigo responder, pois estou de férias. Alguma coisa nesse sentido. E aí você pode escrever: olá, por exemplo, né? Estarei de férias do dia 1º do 12 ao dia 8 do 12. Dúvidas, gentileza, procurar, sei lá, vou colocar aqui fulano de tal, até o retorno. E aí você enviar a resposta apenas às pessoas que estão em meu contato? Pode ser, né? Por exemplo, que se você recebeu um e-mail marketing, o e-mail marketing não manda essa mensagem, né? E se é uma pessoa que está nos seus contatos, provavelmente é uma pessoa que trabalha com você, que já está no seu convívio, e aí vai fazer mais sentido. E aí a gente pode salvar essas alterações. Então a gente colocou aqui para poder configurar e aí receber essa mensagem caso a gente entre de férias, tá? Marcadores é o que a gente pode definir na própria página do Gmail, né? Então a gente tem a caixa de entrada com estrela, eu posso deixar ou posso ocultar, adiados, que são esses aqui, né? Adiados, importantes, rascunho. Eu posso mostrar ou posso ocultar, ou eu só posso mostrar se tiver alguma conversa não lida nele. E também posso criar um novo marcador. Então, por exemplo, eu quero criar um marcador do canal. Aí eu coloco eu a coach e coloco esse marcador. Eu vou criar sem colocar vínculo a nenhuma pasta. Vou deixar ele aqui. Aí, se vocês observarem, no cantinho esquerdo já tem marcador eu a coach. E aí dá para criar tanto aqui quanto aqui. Então, eu posso criar aqui também, colocar pessoal. E aí eu posso ou colocar esse pessoal dentro do eu a coach ou criar um novo, né? Se eu quiser colocar dentro do eu a coach, eu posso criar aqui um novo e colocar, por exemplo, vídeos.
Aí eu posso vir aqui e colocar dentro de Eu a Coach, ou seja, dentro do marcador Eu a Coach, eu tenho uma pasta que se chama Vídeos. E aí, se eu vier em caixa de entrada, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e colocar o marcador e selecionar qual que eu quero. Eu quero o Eu a Coach, mas eu quero vídeos dentro do Eu a Coach. Aí eu venho aqui, aplico, e agora se eu vier aqui, esse e-mail, ele fica dentro da página Eu a Coach. Então, uma forma também de organizar as nossas pastas e os nossos e-mails. Se for um trabalho, a gente pode criar marcadores de reuniões, marcadores de planejamento, marcadores de meta, e aí você vai organizando os seus e-mails dentro dessas pastas. Eles continuam, geral, dentro da caixa de entrada, mas eles estão marcados por essa tag que aparecem aqui no cantinho esquerdo. Bom, então assim, eu não vou passar em todos os menus aqui, porque eu tô mais no entendimento básico e intermediário, que eu acho que já vai ser uma forma de você que não tá tão acostumado, ou de você que já está acostumado, entender um pouco melhor como que funciona, tá? E aí, se vocês gostarem, quiserem, eu posso fazer uma parte 3, onde eu fale também em relação a esses pontos mais avançados, que é de filtro, endereço, encaminhamento, complemento, né? E temas também. Mas eu acredito que essa parte 1 e parte 2, para quem não tem conhecimento nenhum ou busca um conhecimento intermediário, já vai ajudar bastante. Mas, se você quiser, comente que eu posso fazer uma parte 3 com essas outras opções sem problema nenhum, tá bom? Então, espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês se inscrevam caso vocês ainda não sejam inscritos e que tragam sugestões também. Vamos compartilhar esse conteúdo aí para o YouTube, tá bom? Muito obrigada e até mais!